Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém? Quem está feliz aqui, dê um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma honra estar aqui servindo a amada igreja, a pastora Graça, que é amiga, tanto amiga nossa como amigo da minha esposa, essa linda mulher que está aqui. Fica de pé aí para a igreja te conhecer. É a pastora mais linda. É linda e cara. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Eu trago um abraço da Igreja de Jesus que está em Imperatriz, lá da Igreja Nova Aliança. Um abraço dos meus pastores, pastor Raimundo Nonato e pastora Maria de Jesus. E é muito bom estar aqui nesses dias, juntamente com a igreja, para poder também abençoar e ser abençoado nesse lugar. Meus queridos, eu queria convidar a todos a abrir as suas Bíblias juntamente comigo. Daqui nós ainda vamos para outra igreja, daqui a pouquinho. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Fecha a tua Bíblia, não abre agora não. Toda vez que você for convidado a abrir a sua Bíblia, aleluia, e for convidado pela pastora Graça, ou por qualquer outro pastor, mesmo na televisão, ou no rádio, que você for abrir a Bíblia, você tem que dar um glória a Deus, sabe por quê? Porque toda vez que você abre a Bíblia, Deus tem algo para falar contigo. Então eu quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia. Aleluia, aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, somente o versículo 7, e você vai manter a sua Bíblia aberta nesse texto. O Pedro, né? Pedro, que ministrou agora há pouco sobre a água, né? Vou logo beber um pouquinho de água aqui. Deu vontade de beber água, né? Aleluia. É muito bom se sentir em casa. Glória a Deus. A gente já começa brincando. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e também na sua. O Senhor, o vencedor, herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Diga comigo, o vencedor herdará tudo isto. Glória a Deus. Sentado como você está, fecha aí os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, nós nos submetemos à tua palavra. Pedimos para que o teu Santo Espírito ministre nas nossas vidas com liberalidade, que ele flua, ó Deus, em cada um de nós e que uma pessoa que chegou nesse lugar possa sair da mesma forma que entrou, ó Deus, na tua igreja nessa noite, mas que possamos sair daqui diferentes, possamos sair daqui com pitadas, possamos sair daqui salgados, ó Deus, pela tua palavra, em um nome poderoso de Jesus. Amém e aleluia. Mantenha tua Bíblia aberta nesse texto. Amados, talvez esses 2, 3 últimos anos, possivelmente foram os anos que a gente mais ouviu falar sobre crise. Para todos os lados que a gente olha, a gente vê esse termo, essa palavra, crise. A crise na política, a crise na família, a crise social, a crise nas igrejas, a crise financeira, a crise na identidade, a crise no ministério, a crise em quem foi chamado, a crise fora do Brasil, a crise entre as religiões diversas, a crise entre as nações, e parece que por todos os lados a gente é cercado por esse termo que muitas vezes oprime, angustia, tira o sono, coloca um medo do futuro, rouba a paz.
porque esse discipulado constante vem nos sucateando, vem nos sabotando em todos os sentidos. Só que na maior parte das vezes, então, olhamos para essa crise, seja uma crise de ordem natural, seja uma crise de ordem emocional, seja uma crise externa ou uma crise espiritual, olhamos como algo que vem só para nos furtar. Porque ela está atacando as nossas famílias, ela está atacando os nossos relacionamentos, ela está nos atacando na área da saúde, ela está atacando a nossa vida financeira, então ela ataca também a nossa fé, porque a gente ouviu falar que a crise pegou um pastor, um líder e o derrubou, diga misericórdia. Então a gente olha para a crise como algo que só vem trazer dano e destruição. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Toda crise tem dentro de si um potencial de trazer uma grande recompensa da parte de Deus. Toda crise é uma estratégia divina de te tornar vencedor. Por isso eu gostaria de citar, eu preciso ser sucinto aqui, porque daqui a pouco nós vamos para Paulista, que é uma viagem daqui, lá eu vou para uma igreja, minha esposa vai para outra. Eu gostaria de citar algumas pessoas na Bíblia que enfrentaram crises e dizer o que cada uma delas fez diante da sua crise pessoal. E principalmente citar a recompensa que receberam por encarar a sua crise de uma maneira divina e não de uma maneira diabólica. De uma maneira divina, de uma maneira que Deus permitiu pela sua vontade soberana, ou que Deus permitiu pela sua vontade permissiva que ela chegasse na vida daquela pessoa. E como eles encararam isso e receberam a sua recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então a primeira pessoa que eu desejo falar nessa noite é sobre Davi e a sua crise. Davi viveu muitas crises, mas eu quero falar sobre a primeira crise que Davi, crise de fato, forte, que não foi crise de treinamento, que não foi crise de identidade, foi a primeira grande crise que Davi teve que enfrentar na sua vida, que é a crise do gigante. Porque o leão, o urso, a ursa lá, foram treinamentos, a família também foi treinamento para Davi, mas a grande primeira crise de Davi foi a do gigante. E como os amados sabem, Golias, que é esse gigante, todos os dias intimidava a nação de Israel. O que a crise faz? Nos intimida. Então Golias era a representação da crise que estava intimidando todo o povo de uma nação. Os homens foram para a guerra, para guerrear, mas diante da crise eles recuaram, eles se acovardaram. Diante daquela intimidação que Golias gerava, eles se esconderam de pavor. O que é que Golias fazia? Todos os dias, pela manhã e no finalzinho do dia à tarde, ele saía adiante do exército de Israel e começava a gritar: há homem em Israel? Olha para quem está do teu lado e faça uma pergunta: há um homem de Deus, há uma mulher de Deus dentro de você? Sabe, é a voz do inimigo, gritando: ei, você diz que é crente, você diz que é do Senhor, você diz que serve esse Deus, por que que você está nessa crise toda? Então, era a voz de Golias, na mente, na alma daqueles homens, trabalhando, gerando covardia, pavor. Então todos os dias Golias fazia isso, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, depois você pode ir lá e observar isso. Mas quando Davi aparece em cena, nessa história, a primeira coisa que Davi busca descobrir
é qual a recompensa para quem vencesse a crise do gigante. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus tem uma recompensa se você vencer a crise. Davi quis saber o seguinte: se eu vencer essa crise, qual vai ser a minha recompensa? Qual vai ser o meu ganho? Qual vai ser o meu galardão divino aqui ainda nessa terra? Porque parte dos crentes só esperam um galardão no céu, mas o galardão já é para a gente começar a vivenciar aqui nessa terra. Mas grande parte estão esperando o galardão só para quando chegar no céu. Amém, aleluia. Cada um na sua. Mas Davi diz assim: vocês estão na sua, mas eu estou na minha. Eu já quero saber qual é a recompensa que eu recebo se eu vencer a crise hoje. Alô? Então a crise do gigante diz respeito àquilo que o inimigo externo está falando ao teu respeito. A crise do gigante diz também aquilo que o teu inimigo interno, a tua alma, está falando ao teu respeito. Aquilo que o teu inimigo está dizendo contra você. E o teu inimigo não é uma outra pessoa, o teu inimigo é uma situação que te cerca. O teu inimigo muitas vezes é a tua alma. Quando ela diz que você não pode, quando ela te chama de fraco, que não vai vencer. Quando ela diz que você não vai conseguir, diz que você não vai conseguir mudar. É aquela voz alta do inimigo que muitas vezes vem pela boca de outras pessoas. Que assim como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. Vem pela boca de outras pessoas que você conhece, até pessoas que você ama. Dizendo que você não vai conseguir mudar nunca. Que tipo de crente você é que você não muda? Tem 10 anos que você está na igreja e continua do mesmo jeito. Ou então é aquela voz da tua alma que vai te chamando de feio, de feia. Meu irmão, não conheço um crente feio. Na verdade, quando você encontrar alguma pessoa muito feia pela rua, chega perto dela. Senta do lado dela, fala de Jesus, porque na hora que Jesus entra, o Espírito Santo começa a trabalhar, coloca no salão de beleza de Jeová, porque eu não conheço crente feio. Todo crente é bonito, todo crente é cheiroso, todo crente tem o perfume do céu, aleluia. Aí vem uma voz do inferno dizendo: tu é feio, feio é o cão, meu irmão. Eu sou muito bonito, eu pareço com Cristo. Aí a voz da alma fica: não, você é magro demais, você é gorda demais, você é pobre demais, você é fraco demais. Parece que você aprendeu nesses dias que você não é pobre. José estava lá na miséria, né? Se a gente olhar, mas era rico, porque ele fazia os outros prosperar. Você é fraco demais, você é burro demais, você não presta. Ninguém ama, meu irmão, essa é a voz do inimigo, através da tua alma. Então, Golias, ele representa essa crise gerada pelas palavras. Porque a única coisa que Golias fez foi falar. A Bíblia não diz que Golias matou ninguém, ou diz? A minha não diz. A história também não diz. A Bíblia diz que, e a história da história bíblica diz que Golias simplesmente saía e gritava, saía e gritava, saía e gritava. Não diz que ele puxou a espada. Não diz que ele degolou ninguém. Porque o inimigo, ele é um intimidador. A Bíblia não diz que Golias deu um golpe de espada sequer em ninguém. Mas todos os dias o inimigo, que era Golias, falava. Então a primeira coisa que Davi fez foi discernir: essa guerra, essa crise é uma crise de palavras. Sabe, para você vencer a sua crise, você tem que discernir a sua crise. Se você não discernir a sua crise, você não consegue vencer a sua crise. Então a voz de Golias representa todas essas mentiras e Davi discerne. Davi discerniu a guerra. Então, já que essa crise, esse gigante vem com palavras, eu vou contra ele com o quê? Com palavras. Se é com palavras que ele vem a mim, é com palavras que eu vou contra ele.
Então, se o inimigo diz algo contra você, se o teu inimigo externo diz algo contra você, se o teu inimigo interno diz algo contra você, sabe o que você tem que dizer? Você tem que dizer 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes que ele é derrotado e você é vencedor. Você tem que jogar palavra, tem que jogar duro contra o inimigo. Você tem que liberar palavras proféticas a partir da tua boca, porque o maior profeta que pode existir na tua vida é a tua palavra, é a palavra liberada que sai da tua boca. Então, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 a 47, é Davi liberando palavras. Ainda hoje eu vou te vencer. Ainda hoje eu vou cortar a sua cabeça. Ainda hoje eu vou tomar posse da sua espada. E sabe, a tua boca tem que começar a dizer: ainda hoje eu vou vencer a minha crise. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então, quando Davi ele venceu a sua crise gerada pelas palavras, ele recebeu a sua recompensa. E a recompensa de Davi está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Ele ficou isento dos impostos. Que maravilha! Se fosse no Brasil, ele era 4 meses e meio sem pagar imposto de nada. Misericórdia, Senhor, da nossa nação. Davi casou com a filha do rei. Não sei se foi vantagem não, né, casar com... Mas ficou na família real. Foi muita recompensa que ele recebeu. Mas ele só recebeu essa recompensa porque ele decidiu vencer a sua crise. Sabe, Deus tem recompensas para lhe dar, se você decidir vencer a sua. Existe uma recompensa quando a sua boca se converte. Boca convertida, meus irmãos, que aqui é a situação de Davi, não é quando você deixa de murmurar, não é quando você deixa de xingar, não é quando você só deixa de praguejar. Boca convertida é quando a sua boca libera palavras de vida e não de morte. E a boca de Davi liberou palavras de vida, de vitória, e não de morte e de pavor. A segunda pessoa que eu quero falar, que viveu crise, venceu crise, é uma viúva. E ela está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Também é uma história muito conhecida. Esse texto narra a história de uma viúva e a sua crise. E esse texto está dizendo que o marido dessa mulher, ele morreu, que já é uma crise, e deixou 2 filhos, é outra crise, e deixou uma dívida grande, mais uma crise, e para piorar, o credor estava vindo cobrar a dívida. E a única forma dela conseguir pagar aquela dívida forçadamente era entregar os seus 2 filhos como mercadoria para serem escravos. Diga misericórdia. É uma crise enorme. Então aqui nós temos um outro tipo de crise, chamada crise das necessidades. E todo mundo sabe o que é necessidade. É ruim quando a nice bate na porta, a necessidade. Quando a necessidade bate na porta de alguém, é muito ruim, meus irmãos. Porque essa crise das necessidades, ela tem o poder de nos deixar desnorteados, sem rumo, sem direção, sem chão. Foi o que aconteceu com essa viúva. Só que nessa história, essa mulher, ela procura o profeta, o homem de Deus, a fim de solucionar o problema dela. Sabe, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Em vez de nós tentarmos discernir as nossas crises, a gente procura alguém para solucionar a nossa crise. Antes de nós tentarmos nos descobrir, identificar em nós qual é o verdadeiro problema, a gente corre para os outros.
A gente corre o risco hoje de fazer a mesma coisa. Querendo que os outros resolvam os nossos problemas. Como se a solução estivesse nos outros. Sabe como é que a gente faz isso? A gente está em crise, na crise da necessidade. E aí a gente corre para os braços do agiota. Como se ele fosse a solução. A gente corre para a factoring, para trocar cheques. A gente corre para o saldo, para o limite do banco, ou para o cartão de crédito. Estoura tudo. A gente corre para alguém nos emprestar, como se alguém pudesse nos resolver. Alguém humanamente ali pudesse resolver o nosso problema de crise. Só que o que aprendemos aqui é que muitas vezes há vitórias para a crise das nossas necessidades está dentro de casa. O bom é que ela não correu para o agiota, ela correu para o profeta. E o profeta diz, olhe para dentro da sua casa. O profeta faz uma pergunta, o que você tem em casa? O que você tem com você ainda? Então, diante das necessidades, e aqui eu estou falando de algo mais natural, de algo mais palpável, diante das necessidades, nossa visão espiritual fica ofuscada, a gente não consegue mais enxergar, nem discernir nada direito. E o que aquela mulher fala, a primeira coisa que ela fala, eu não tenho nada em casa. Porque a visão dela estava distorcida, ela não conseguia enxergar realmente nada na casa dela. Mas depois ela se lembra, eu ainda tenho um pouco de azeite em casa. Então ela ainda tinha alguma coisa. E o diabo faz a mesma coisa, ele distorce. Distorce a nossa visão. Ele faz com que diante dessa crise a gente deixe de enxergar o que temos e o que podemos ainda fazer. Está entendendo? Diga amém. Então, quando a crise da Nice bate a porta, a primeira coisa que o inimigo faz é deturpar, é colocar um óculos sujo na sua visão. Mas o profeta, ao encontrar com aquela mulher, o que ele faz é ajudar ela a enxergar, a discernir a sua crise. Sabe, se você é um profeta líder, um profeta obreiro, um profeta pastor, o seu papel é ajudar os outros a discernir a crise deles. Não é propriamente você resolver a crise deles, mas ajudar a eles a resolver a própria crise. Então, discernir a crise é importante. O profeta diz, vá então atrás de vasilhas. Ainda orienta que seja muitas vasilhas. Então o que o profeta está dizendo, olha, você precisa dar um passo de fé. Diga comigo, fé. Então nós precisamos dar um passo de fé. Aquela mulher, ela precisava olhar para dentro de casa, descobrir o que ela tinha e agora dar um passo de fé. Fazer algo diferente. Então o que o profeta está querendo dizer para aquela mulher, e para nós, igreja hoje, é que diante da crise, da necessidade, só existe uma maneira de nós vencermos ela, sendo ousados em semear o pouco que ainda temos. Você só consegue vencer a crise da necessidade quando você semeia o pouco que você ainda tem. Mas isso daqui é o meu último azeitinho, é a minha última farinhazinha. Então ela precisava semear o pouco azeite que ainda tinha em vasilhas, começar a derramar. Então tem crente que fica reclamando, olha, estou enfrentando muitos problemas na área financeira, eu estou passando por muitos problemas de necessidade econômica, mas boa parte desses crentes, você pode pesquisar isso, boa parte desses crentes, eles não são fiéis em lançar o azeite na vasilha. E é por isso que
necessidade, ela sempre está batendo a porta da vida daquela pessoa, da família daquela pessoa. Sabe, existem muitas maneiras de nós derramarmos o azeite, o pouco azeite que temos. Nós temos os dízimos, é uma maneira, temos as ofertas, temos primícias, temos semeaduras, temos campanhas, temos ofertas alçadas, projetos sociais. Só que a maioria dos crentes que estão passando ou vivendo, experimentando essa crise da necessidade, eles só estão vivendo aquilo pela simples falta de fé. De semear e continuar semeando. Mas se eu semear vai faltar. Se eu semear vai faltar. Pastora Graça, se eu semear vai faltar, pastora Graça. Se eu semear não vai dar. Se eu semear eu não consigo pagar a prestação do carro. Se eu semear eu não consigo pagar a prestação da casa. Se eu semear eu não consigo pagar isso. Se eu semear eu não sei como eu vou viver se eu semear. Aí continua sem semear e continua passando crise. Sabe, se aquela mulher não semeasse, a história possivelmente seria bem diferente. Possivelmente a história seria uma história trágica daquele credor chegando e levando os seus filhos. Mas porque aquela mulher decidiu semear, decidiu colocar fé na sua área financeira, a história foi alterada, ela recebeu uma recompensa. A Bíblia diz que ela conseguiu pagar toda a dívida. Aleluia. A história diz que ela pagou toda a dívida e com o resto que sobrou, ela e seus filhos viveram todos os dias da sua vida. Foi muita, a gente não sabe mensurar a quantidade de vasilhas, de panelas, de bacias, de cântaros que aquela mulher pegou, mas ela deve ter pego muita coisa. Ela diz assim, já que é para exercer fé, eu vou exercer fé com força. Vou encher aqui, e vendeu, a Bíblia diz que ela vendeu, e com saldo, vendeu, pagou a conta, e com saldo foi viver. Pegou um avião, foi lá para Fernando de Noronha, ficou lá no hotel, na pastora Dudu, foi maravilhoso, depois ela voltou, empreendeu, ela foi viver. Então a crise da necessidade, eu não sei se alguém está aqui com essa crise, só tem uma maneira de você vencer, é decidindo ser um semeador. Aleluia. Então ouse semear. Ouse ser um semeador. Porque o Senhor ele tem prazer de colocar mais sementes, de aumentar a sementeira de quem semeia. Ele tem prazer em colocar mais recursos na mão de quem semeia. Malaquias capítulo 3, versículo 10, que você conhece, diz, ponham-me à prova. Mas ele só se permite pôr à prova aqui, meus irmãos. Ele só permite pôr à prova se você decidir semear. A terceira pessoa que eu quero falar ao seu coração, também está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 32. Ela é conhecida como mulher sunamita. E essa mulher ela não tem a crise de Davi. Ela não tem a crise da intimidação das palavras. Essa mulher também não tem a crise das necessidades, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Glória a Deus. E diz que ela não tinha filhos. Só que ela era muito amiga de um profeta, de um homem de Deus, e esse profeta devia amar muito aquela família, porque ela sem pedir, sem desejar, sem esperar, aquele profeta, ele declara uma palavra, e aquela palavra se torna real na vida daquela mulher. Ela não tinha filhos, e daqui a pouco ela já tinha filho. Um filho que nasceu como um milagre, porque possivelmente aquela mulher era estéril, ela não podia gerar. E o profeta, ele
vendo aquela situação, ele decidiu liberar uma palavra para ela. Olha, você que não pode gerar filhos, você que é estéril, eu quero declarar que você terá filhos. O seu ventre vai gerar filhos. Só que essa história diz que o filho daquela mulher, depois de nascido e com um certo tempo de vida, veio a falecer. Então ela chegou diante da sua crise agora. Ela era rica, ela não tinha muitos problemas na alma, problemas com os gigantes internos e externos, ela não tinha crise da necessidade, mas ela estava diante agora da morte. Algo que Deus deu para ela morreu. O filho que veio da parte do Senhor, que veio profetizado para ela, morreu. E para ela era impossível gerar filhos. E diante daquela morte, ela enfrenta a sua crise. A crise do impossível. Diga comigo, o impossível. Então, quando ela vê aquela morte, quando ela vê o seu filho morto, ela diz que ela tranca aquela criança num quarto, não faz aquele estardalhaço de choro, não faz aquele movimento todo fúnebre. Diz que ela tranca a criança no quarto, sai de casa como se nada tivesse acontecido, não fala para o marido. Não se detém em nenhum lugar para conversar com nenhuma pessoa. E quem tenta parar ela, perguntando como ela está, ela sempre dá a mesma resposta: vai, tudo bem. Mas ela tinha trancado dentro da casa dela algo impossível para ela resolver. E sabe, muitas vezes somos nós temos coisas impossíveis, coisas que não dependem somente de uma palavra liberada, coisas que não dependem simplesmente de um ajuste na vida espiritual, na decisão de semear. É algo que está muito, muito, muito além, que é impossível. É uma situação de morte. E tudo que ela faz agora é tentar procurar o mesmo amigo profeta para dizer: olha, você me deu um presente e o presente quebrou, agora soluciona. Olha, eu experimentei o impossível e eu preciso experimentar de novo o impossível de Deus na minha vida. Então aquela mulher, ela discerniu a crise dela. Olha, eu não posso resolver o meu problema, mas Deus pode. Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Porque ela sabia de algo, ela conseguiu, é a pessoa que mais rápido discerniu a sua crise. Ela sabia que diante do impossível, que diante de Deus, diante do impossível não, diante de Deus, o impossível se desfaz. Diante de Deus, o impossível se cala. Diante de Deus, o impossível se torna possível. E por isso ela corre para o profeta, dizendo: olha, você gerou na minha impossibilidade, na minha esterilidade, o possível em mim. Agora faz de novo. Qual é o problema, meus irmãos? O problema é que muitas vezes nós vivenciamos uma experiência que para nós era algo impossível. Aí passa o tempo. Aí daqui a pouco a gente experimenta outra situação e aí a gente não tem mais fé. Parece que a gente deixa de descrer naquilo, no poder de Deus. Mas você já viveu algo grande lá atrás, mas caminhou espiritualmente e parece que não crer mais. Está entendendo? A pessoa experimentou algo muito grande lá na vida, na família. Algo que era impossível. Aí passa algum tempo, alguns anos.
Aí vira um crente 3S, né? Sabe como é o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Fica aquele crente assim meio morno, né? Aí vem uma coisa impossível. Aí a pessoa toma aquele desespero, começa vamos fazer logo o cortejo, vamos enterrar logo, vamos... O que aquela mulher faz é o seguinte: eu já vivi um milagre. E se eu vivi um milagre, eu vou viver outro milagre. Sabe, se você já viveu, pode bater palmas para o Senhor. Se você já viveu um milagre de Deus na sua vida, creia que diante da crise do impossível, vai viver outro milagre, e outro milagre, e outro milagre, e outro milagre, e outro milagre, porque é o mesmo Deus que operou lá atrás, continua operando hoje. Aleluia, aleluia, eu amo esse Deus. Então a recompensa da crise do impossível se chama milagre, porque Deus sempre tem recompensa para quando a gente encara a crise. Aleluia. Então com fé, quando você deposita a sua fé em Deus, não só as suas finanças em Deus, mas a sua fé em Deus, o impossível se torna possível. Sabe, é importante você anotar tudo o que é impossível. Fazer uma listinha. Senhor, isso daqui é impossível para mim. Coloque tudo isso. E no final de cada coisa que você anotou, escreva: mas é possível para ti. É possível para o Senhor. Sabe, a última pessoa que eu quero falar, para nós concluirmos e eu poder pegar a estrada, aleluia, é sobre Jesus. Jesus e a sua crise. Então, quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente se depara com Jesus na sua crise. A gente encontra Jesus em um momento de dor, em um momento de sofrimento, em um momento de angústia, em um momento de agonia física, em um momento em que parece que o inferno todo se levanta e contra ele começa a celebrar uma vitória momentânea. A gente percebe tudo isso, e tudo isso é uma crise, é a crise de Jesus na cruz. E essa é a chamada crise da humilhação. E sabe, Jesus, ele encarou essa crise da humilhação. A Bíblia diz como ele encarou essa crise como uma ovelha muda. Como todo crente deve se portar diante da humilhação, da prova da humilhação. Jesus, ele se permitiu, porque ele era Deus, mas ele se permitiu se submeter a toda aquela humilhação, a todo o sofrimento da cruz. Mas a Bíblia diz que ele foi em sofrimento, ele morreu, ele foi enterrado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu aos céus. E quando chegou aos céus, ele recebeu a sua devida recompensa. Nós vamos festejar a Páscoa na semana que vem. Mas só vamos festejar a Páscoa porque o nosso Jesus passou por crise. Venceu a crise. Venceu o diabo. Venceu o inferno. Venceu a morte. Gritou: morte, aonde está o teu aguilhão? Morte, eu tenho a vitória. Morte, eu sou a vida. Sabe, diante da crise de Jesus, ele sabia que tinha uma recompensa. E a recompensa não era simplesmente chegar no céu e ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A recompensa de se submeter à humilhação da cruz se chama glória. E sabe qual é a glória de Jesus? A glória de Jesus está sentada do teu lado. É a igreja. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Sabe, a recompensa que Jesus recebeu diante da sua crise é a igreja dele.
redimida, restaurada e lavada em seu sangue. Porque Deus, Ele não fica devedor de ninguém. Deus, Ele não deve ninguém que decide vencer a sua crise no seu tempo. Sabe, eu já passei por crises, pastora Graça já passou por crises, pastora Vilma já passou por crises. Eu sei que você já passou por crises. E crise é algo que nós precisamos passar e não ficar. Só que tem muito crente que insiste em ficar na crise e não passar por ela. Ela sempre vai existir, ela sempre virá. Mas, meu irmão, é uma opção sua ficar nela. Jesus, Ele não permaneceu na cruz. Jesus, Ele não permaneceu na crise. Jesus, Ele venceu a crise para que eu e você também pudéssemos vencer. Sabe, essa noite você precisa possivelmente decidir algumas coisas aqui. Decidir vencer a crise das palavras negativas que você fala ou que você absorve. Essa noite você precisa sair daqui com uma decisão. A decisão de vencer a crise das necessidades que bate na tua vida, que sucateia a tua dignidade espiritual nessa terra. Porque o Senhor não nos colocou nessa terra para mendigar o pão. O Senhor nos colocou nessa terra foi para abençoá-las. Você precisa sair daqui com uma decisão, a decisão de vencer a crise do impossível. Porque essa crise é um ataque direto contra a tua fé. A fé de se tornar descrente ao novo milagre que Deus quer fazer na tua vida. Você precisa sair daqui com a decisão de passar sim pela crise da humilhação, sabendo que depois o Senhor vai te exaltar. Porque o Senhor exalta aqueles que se submetem ao tempo de humilhação. Então hoje precisa ser uma noite onde você precisa tomar uma decisão. Uma decisão daquilo que nós lemos no começo dessa mensagem. Uma decisão de se tornar um crente nessa terra. Mas não um crente comum. De se tornar um crente incomum, porque de crente comum o mundo está cheio. De se tornar um crente incomum. Porque todo crente incomum ele é vencedor, não importa o tanto de dinheiro que ele tem na conta, não importa o tanto de coisas que ele tenha ou que ele não tenha, ele é um vencedor nessa terra. E sabe, o Senhor vai tornar o pouco nessa igreja muito, e o muito abundante, o abundante, superabundante. E agora eu estou profetizando sobre esse lugar. Aquilo que é pouco nesse lugar vai se tornar muito. Aquilo que é muito vai se tornar abundante. E aquilo que é abundante vai se tornar superabundante. Sabe, essa igreja não vai ser uma igreja grande, mega, mas essa igreja será uma igreja influenciadora de outras igrejas. Não pense, essa igreja, vamos sair desse lugar para um lugar maior, porque vai vir 1.000 pessoas, 2.000. Não vai não, meu irmão. Se viesse, eu declarava aqui. Só que essa igreja, ela vai ser como um farol de Deus. Vai ser como um saleiro do Senhor. Vai ser como uma fonte de água inesgotável. Só que isso só vai se tornar real se você decidir sair desse lugar, vencer na crise de ser comum. Porque Deus não mandou o seu filho deixar o céu, vir aqui na terra, morrer na cruz, para que você decidisse ser um crente comum. Deus enviou o seu filho amado para que eu e você decidamos ser pessoas incomuns na nossa geração. Fica de pé. Eu quero orar por você. Eu quero convidar minha esposa, a pastora Vilma, linda, maravilhosa. Ela vai orar. Coloca tua mão em sinal de receber. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa hora. Obrigado, Deus, porque nós servimos a um Deus fiel, a um Deus poderoso, que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Senhor, eu quero orar a tua palavra nessa hora.
A tua palavra diz que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que os teus olhos estão sobre nós. Senhor, eu sei que o Senhor nos contempla nessa igreja nessa hora. E eu te peço, Deus, venha abençoar cada família aqui representada, cada homem, cada mulher que entrou nessa congregação, Deus. Eu te peço que essa semana seja uma semana de boas surpresas, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós nos apropriamos da tua palavra e queremos declarar, Deus, que a crise é um lugar onde passamos, mas não vamos permanecer, no nome de Jesus. Nessa hora, Deus, nós queremos aprender tudo aquilo que foi ministrado nesse lugar, Senhor, aprender com Jesus, que é o nosso mestre, Senhor, aquele que é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, está nesse lugar, Senhor, e nós aprendemos contigo nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos contemplando e a tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Por isso, Pai, se entrou alguém nesse lugar que precisa de algo a mais, que precisa de um milagre, que precisa da tua visitação, essa é a noite, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos nesse lugar de bênção, lugar de vitória, lugar de cura, Senhor, lugar de libertação, de restauração, Senhor, e é nesse lugar onde nós estamos nessa noite e nos apropriamos, Senhor, de tudo de Deus nesse lugar, no nome de Jesus. Senhor, que nós oramos e cremos no nome poderoso de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, e faz milagres nessa semana, no nome poderoso de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.